Marcos 14, versículo 66. Hoje nós vamos nos concentrar do verso 66 ao verso 72. Irmãos, por favor, acompanhem silenciosamente a leitura que eu farei. Estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro que se aquentava, fixou-o e disse: Tu também estava com Jesus o Nazareno. Mas ele o negou, dizendo: Não o conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo, tornou a dizer aos circunstantes: Este é um deles. Mas ele outra vez o negou. E pouco depois os que ali estavam disseram a Pedro: Verdadeiramente és um deles, porque também tu és galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem de quem falais. E logo cantou o galo pela segunda vez. E então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Vamos orar, irmãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos nesse momento, Senhor, pedir humildemente que fales conosco através da ministração da Tua palavra. Viemos aqui, ó Deus, com um destes propósitos. Por isso, ó Deus, rogamos em nome de Jesus que não saiamos daqui sem o Senhor falar conosco e nos ministrar tudo aquilo que devemos aprender de acordo com a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, eu não sei quanto a vocês, mas eu acho que um dos sentimentos mais difíceis de nós lidarmos é a desconfiança. Vocês concordam comigo? Eu acredito que a desconfiança, irmãos, é uma das coisas mais difíceis que nós temos de lidar na vida. Porque é muito ruim você se relacionar com uma pessoa que você não confia. Você pensa 2 vezes naquilo que fala para essa pessoa. Você pensa 2 vezes naquilo que faz para aquela pessoa. Você pensa 2 vezes naquilo que a pessoa diz, se aquilo é verdade ou não. Olha, irmãos, é um negócio muito difícil você desconfiar de alguém. Seja o seu cônjuge, seja um amigo próximo, seja um colega de trabalho. É muito difícil mesmo. Mas você sabe qual é a pessoa que você tem mais dificuldade de desconfiar? Mas em tese seria a pessoa que você deveria mais desconfiar? Sabe qual é? Você mesmo. Olhe no espelho. Você que se conhece. Você sabe das suas falhas. Você sabe das suas dificuldades. Muitas vezes, meus irmãos, nós subestimamos aquilo que nós podemos fazer, o nosso pecado. E eu acho que isso acontece por algumas razões. E eu vou citar pelo menos uma delas, que é uma das razões que eu acredito que são mais prementes hoje em dia, que é um fator cultural. A cultura que nós vivemos é uma cultura que de alguma maneira advoga que o homem é bom. A nossa cultura, ela diz que
a coisa boa do homem, o potencial do homem, o poder do homem, reside na sua autoestima, em ele achar que ele é bom, em ele achar que ele pode todas as coisas, ou seja, um sentido de autoconfiança. E se a cultura diz que você é bom, imagina você. Se a cultura diz que você é bom, você vai se achar fantástico. Você vai se achar excelente. Você vai se achar mais do que bom. Você vai se achar ótimo, maravilhoso. E é daí que surge aquela ideologia hoje em dia que se alguma coisa deu errado na sua vida, a culpa não é sua. A culpa é da sociedade em que você vive que atrapalhou a sua vida. Mas para a nossa cultura, você é uma pessoa boa. Você é fantástico. Você é maravilhoso. Você é aquilo que existe de melhor no universo. Mas isso não é o que a palavra de Deus diz, meus irmãos. A palavra de Deus, ela não nos ensina a autoconfiança. Ela não nos ensina que nós devemos ter aquele senso de orgulho, achando que tudo aquilo que nós venhamos a fazer vai ser o melhor possível. Você tem alguns versículos, por exemplo, como 1 Coríntios, no capítulo 10, que diz que aquele que pensa que está de pé, cuide para quê? Para que não caia. Nós temos também lá em Provérbios, no capítulo 16, versículo 18, o texto da palavra de Deus que diz que a soberba precede o quê? A ruína. E a altivez de espírito, a queda. E é por isso, irmãos, que um dos maiores problemas que a humanidade passa, o que inclui também, logicamente, os crentes, é esse senso de autoconfiança. O Senhor Jesus Cristo, determinada vez, ele disse assim: se os teus olhos te fazem pecar, o que é que você tem que fazer? Arranca-o e lança-o de ti. Se porventura você vê alguma coisa e essa coisa lhe leva a pecar, o Senhor Jesus Cristo diz assim: olhe, haja como se você fosse um cego, não veja. Por que, irmãos, o Senhor Jesus Cristo disse isso? Porque Ele sabe da nossa natureza, Ele sabe que nós somos tendentes a pecar. E esse é sem dúvida nenhuma, das maiores dificuldades que o ser humano passa. É imaginar que ele é capaz de suportar grandes tentações, grandes provações. É melhor a gente fugir. E nós vemos exatamente essa experiência aqui no caso de Pedro. Nós vemos aqui no caso de Pedro uma experiência de uma autoconfiança mortal. Nós olhamos para os versículos que precedem esse texto que nós acabamos de ler, e nós vemos o apóstolo Pedro, ele com uma autoconfiança muito grande, que o levou à ruína. No texto que nós lemos, nós encontramos o apóstolo Pedro negando a Jesus Cristo. E essa negação de Pedro ao Senhor Jesus Cristo, ela é uma profecia cumprida lá nos versículos anteriores. Volte aí para o versículo 22 a 26. Veja só. Lá no versículo 22 até o versículo 26, o Senhor Jesus Cristo, ele ministra a ceia do Senhor. Ele estabelece a ceia do Senhor. E logo em seguida a ceia do Senhor, no versículo 27 e 28, o Senhor Jesus Cristo, ele diz assim: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Isso é o que está lá em Zacarias no capítulo 13. O Senhor Jesus Cristo está profetizando a sua própria morte, e ele está dizendo que depois que ele morrer, todos os seus discípulos vão fazer o quê? Vão se dispersar, vão fugir, todos eles, incluindo Pedro. Veja o versículo 28. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Agora veja o versículo 29. Disse-lhe Pedro:
ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Ou seja, ainda que todos te neguem, eu jamais te negarei. Jamais eu te negarei. Isso é uma coisa... Ele está muito confiante, não está, meus irmãos? Não é ousado o que ele está dizendo aqui? Não é? Mas continue. Veja só o versículo 30. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás quantas vezes? 3 vezes. Mas ele insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E assim disseram todos. Irmãos, que coisa, não é? Que coisa, não é? Como Pedro, ele estava autoconfiante. Quando Pedro, ele se sentia seguro da sua lealdade para com Jesus. Ele disse: ainda que for necessário que eu morra, eu não vou te negar. Essa é a lealdade que nós gostaríamos de ouvir de qualquer pessoa que nós amamos e confiamos. E foi isso que Jesus Cristo ouviu de Pedro, mas só que de forma superficial. A princípio, nos versículos seguintes, nós vamos ver que Pedro ele vai tentar provar sua lealdade de Jesus. Por exemplo, ele fez 2 coisas. A primeira coisa, quando Judas, ele capitaneia vários soldados, várias pessoas para capturar Jesus, diz o texto que Pedro, ele vai cortar a orelha de um daqueles servos do sumo sacerdote, para proteger a Jesus. Isso é o que, irmãos? Isso aí é um sinônimo de lealdade. Defender Jesus. Essa foi a primeira coisa. Mas tão logo ele fez aquilo, diz a palavra de Deus, que todos se dispersaram. Inclusive João Marcos, provavelmente foi aquele jovem que saiu correndo desnudo, diz aqui o texto. Certo? Deixaram Jesus Cristo sozinho. Mas quando você vai ler adiante o texto, e essa foi alvo da nossa pregação na semana passada, durante o momento em que o Senhor Jesus Cristo ele está sendo julgado, diz a palavra de Deus, que Pedro acompanha aquilo tudo. Pedro vai até a casa do sumo sacerdote, onde Jesus Cristo está sendo julgado, é o primeiro julgamento, e lá no pátio da casa do sumo sacerdote, ele acompanha Jesus, porque no fundo, ele quer ser leal a Jesus. E é aqui onde nós paramos, e eu quero pedir para que você volte os olhos para o versículo 66, para que nós possamos iniciar o texto da palavra de Deus, pois ao final eu espero que os irmãos, à luz do que foi exposto, os irmãos possam abandonar a autoconfiança e depender inteiramente da graça capacitadora do Espírito Santo de Deus em nossos corações. Veja só, versículo 66. Veja só. Estando Pedro aonde, irmãos? Embaixo no pátio. Ou seja, essa casa era uma casa de 2 andares. E ele estava embaixo, e ele estava embaixo de onde? No pátio. Certo? Pátio da casa de quem, meus irmãos? Da casa do sumo sacerdote. Pelos outros evangelhos, a gente sabe que é Anás. Então, nós olhamos aqui, e o Senhor Jesus Cristo, ele estava sendo julgado lá dentro daquela casa. E o apóstolo Pedro, ele estava ali no pátio daquela casa. Ele está acompanhando em loco o julgamento do Senhor Jesus Cristo. Aí, novamente, eu faço uma pergunta a vocês. Por que é que Pedro está ali, na casa do sumo sacerdote? Por que é que ele está ali no meio daquele julgamento? A resposta é simples, irmãos. Porque ele ama a Jesus. Porque ele quer ser leal a Jesus. Mas a despeito dele ser leal a Jesus, no fundo ele está com medo. Por que é que ele está com medo, irmãos?
Porque se ele tivesse corajoso, ele não estava no pátio não, irmãos. Ele estaria onde? Ele estaria lá dentro da casa, no lugar onde estava acontecendo o julgamento. E ele está com medo. Por que ele está com medo? Porque ele era um dos apóstolos. Porque podia ser que alguém pudesse o reconhecer. É verdade que aqui é madrugada. Aqui deve ser entre 1 a 3 horas da manhã. Isso tudo aqui que nós vamos ver aconteceu entre 1 da manhã e 3 da manhã. São 2 horas. Esses versículos aqui acontecem em torno de 2 horas. De 1 da manhã até 3 da manhã. E lá do lado de fora, está escuro. Mas ele poderia ser reconhecido por alguém. Afinal de contas, ele passou a semana inteira no templo, acompanhando Jesus. Jesus Cristo passou todos os dias ali no templo. Alguém poderia, de repente, enxergá-lo e ver que ele poderia ser um dos acompanhantes de Jesus. E foi justamente isso que aconteceu. Vamos ver aí o versículo 66. Leia comigo, por favor, versículo 66. Estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro que se aquentava, fixou e disse: tu também estava com Jesus, o Nazareno. Diz aqui o texto, irmãos, que pela providência de Deus, Pedro estava com frio. Deus faz isso, né? Deus muitas vezes faz isso. A gente se entrega pela providência de Deus. Pedro estava com frio, e aí se aproximou um instantinho lá do fogo para se aquecer. Na hora que ele se aproximou do fogo, o rosto dele ficou a lume. Todas as pessoas conseguiam ver o rosto dele, bastava olhar para ele. E aí diz aqui o texto que uma das criadas do sumo sacerdote, que moravam ali naquela casa, diz aí o texto que ela reconheceu a Pedro e disse assim: você estava com Jesus, você estava com Jesus. E foi a partir deste incidente, irmãos, que Pedro negou a Jesus Cristo 3 vezes. E a primeira negação está aí no versículo 68. Veja só, versículo 68. Vamos ver a primeira negação. Mas ele negou dizendo o quê? Não o conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre e o galo cantou. O evangelho de Mateus, irmãos, diz que Pedro negou a Jesus Cristo diante de todas as pessoas. Porque a gente olha aqui o evangelho de Marcos, a gente pensa que foi uma conversa particular, não é? Da criada ter chegado lá para ele e dissesse assim: você estava com Jesus. E Pedro disse: não, você está enganada. Diz aqui o texto lá de Mateus, meus irmãos, que todas as pessoas que estavam ao redor escutaram Pedro dizendo isso. Eu não sei o que você está dizendo, eu não conheço esse homem, eu não sei quem ele é, eu não sei nem o que você está dizendo. Hipócrita, não é, meus irmãos? Não é? Terrível, não é? Mas o que é que ele fez em seguida? Aí no versículo 68. Diz aí o texto que ele saiu para o alpendre. Ele disse que não reconhecia a Cristo, que não sabia nem o que a pessoa estava dizendo. E diz aqui que ele saiu para o alpendre. Saiu por quê, irmãos? Com medo, fugindo, irmãos. Estava fugindo. Mas essa fuga foi em vão. Igual a fuga de Jonas. Quando a gente tenta fugir da presença de Deus, é tudo em vão, tá? Veja só o que aconteceu aí no versículo 69. Olha aí a danada da criada de novo. Leia comigo. E a criada, vendo, tornou a dizer aos circunstantes: este é um deles. Ô criada danada, viu? Ele saiu de um cômodo, foi para outro. E aí a criada foi atrás e apontou para ele no meio de todo mundo e disse: ó, esse aqui é um dos discípulos, esse aqui andava com Jesus, ele está se escondendo aqui. Irmãos, vamos abrir aqui um parêntese.
Vocês não acham que essa era a oportunidade de Pedro se redimir da sua deslealdade e dizer assim: sou eu mesmo, eu sou discípulo deste homem, eu creio que ele é o Cristo, eu creio que ele é o Filho de Deus, e eu estou disposto a morrer por ele, como disse há horas atrás. Não era a hora adequada, meus irmãos? Vocês não acham que era a hora adequada? Mas o que foi que ele fez? Verso 70. Olha aí o que foi que ele fez. Leia. Mas ele, outra vez, Pedro negou Jesus novamente, irmãos. Novamente. Se você ler o Evangelho de Lucas, lá no Evangelho de Lucas, ele vai dizer: eu não sou um dos seus seguidores. O Evangelho de Mateus vai dizer assim, que ele diz: rapaz, eu não sei o que é que você está falando. Ou seja, o que eu estou querendo dizer, irmãos, para vocês é o seguinte: que embora Marcos não mostre isso de maneira clara, quando nós vamos olhar os outros evangelhos, nós vamos perceber que essa segunda negação, ela é mais veemente, ela é mais incisiva, ela é muito mais enfática do que a primeira negação. E o que é pior de tudo isso, irmãos? Por que é pior essa negação? Porque nesta negação aqui, meus irmãos, o apóstolo Pedro, ele teve tempo para refletir. Na primeira negação, ele não esperava que ninguém o reconhecesse, ele não estava preparado para aquilo. Mas agora, depois de quase 2 horas, ele estava preparado, ele pôde refletir, ele pôde pensar nas consequências daquilo que ele havia dito, mas ele não fez, e ele negou a Jesus Cristo uma segunda vez. Diante disso, a gente esperaria que o apóstolo Pedro saísse dali, né? Daquele lugar. Mas diz aí o texto que ele continua. Mas veja o que aconteceu com Pedro, no restante do versículo 70. Leia comigo, por favor. E pouco depois, Lucas diz que foi 1 hora depois que ele negou a segunda vez a Jesus Cristo. 1 hora depois, foi que aconteceu, irmãos. Os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente és um deles, porque também tu és. Essa é a terceira vez que Pedro ele é identificado com Jesus. E dessa vez ele é identificado por Jesus por ele ser um galileu. Como é que as pessoas sabiam que ele era um galileu? Será que é porque ele apresentou o RG dele e tinha lá o lugar onde ele havia nascido? Não, não tinha lá. Naquela época não existia isso. Se a gente for ler o outro evangelho, o evangelho de Mateus, no capítulo 26, vai dizer que foi o modo dele falar que o acusou ser ele, galileu. Ou seja, o sotaque, exatamente. Ele falava como um galileu. Aí as pessoas pensaram assim: este homem fala como um galileu. Todos os apóstolos de Jesus eram galileu. Qual é o único que não é galileu, irmãos? Judas Iscariotes era o único que não era galileu. Então esse homem é o único galileu que está aqui. Logo, esse homem, ele é um dos discípulos de Jesus. Então, meus irmãos, qual foi a reação de Pedro? Veja só, versículo 71. Veja a reação. Leia comigo. Ele, porém, começou a praguejar e não conheço esse homem de quem? Novamente, irmãos, terceira vez ele negou Jesus Cristo, terceira vez. Só que dessa vez foi mais sério. A primeira vez foi no susto. A segunda vez foi muito dissimulada. Essa terceira vez, irmãos, envolveu praguejos e juramentos. O que é que isso significa? Praguejar e jurar. Ele estava dizendo, em outras palavras, que Deus me amaldiçoe se isso que eu estou dizendo é mentira. Se eu estou falando com a verdade, que Deus me amaldiçoe. Era isso que ele estava dizendo, irmãos. E ele sabia que ele estava mentindo, irmãos. Ele sabia que estava faltando com a verdade.
Muito hipócrita, vocês não acham? Este é o apóstolo Pedro, que todos nós conhecemos. Como foi que Pedro chegou nesse ponto, irmãos? E como é que nós, de repente, na nossa vida, poderemos chegar um dia nesse ponto? Quando a gente ficar numa encruzilhada, quando a gente ficar numa situação difícil, como é que a gente chega nesse ponto de negar a Jesus Cristo? No caso do apóstolo Pedro, envolveu algumas coisas. Em primeiro lugar, o apóstolo Pedro, ele ouviu pouco o Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ler aqui nos versículos anteriores, como nós já lemos, o Senhor Jesus Cristo havia alertado a Pedro que ele iria passar por tentação. E que o próprio apóstolo Pedro, ele ia ser tentado a negá-lo. Era como se o Senhor Jesus Cristo estivesse sendo assim: Pedro, Satanás, ele vai querer usurpar o seu coração, você vai passar por uma grande tentação. Isso era um conselho, isso era um aviso muito valioso. E o que Pedro fez? Ele disse: imagina, Jesus, todo mundo pode te negar, menos eu. Ele não ouviu a Cristo, ele dispensou a palavra de Cristo, ele abriu mão da palavra de Deus. E é assim que acontece com muitos crentes que abandonam a sua fé. Ditos crentes, eles deixam de ouvir a palavra de Cristo. Eles desconsideram a palavra de Deus. Eles podem até achar aquilo ali inspirado, mas eles não acham que aquilo é muito sério. Eles acham que estão no controle. E essa foi a segunda coisa que atrapalhou a vida de Pedro. Pedro, ele não apenas ouviu pouco, ele orou pouco também. Diz a palavra de Deus que antes de acontecer isso tudo, Jesus Cristo levou os seus discípulos para o jardim do Getsemane. Você lembra? E aí ele pegou Pedro, Tiago e João, levou-os à parte. O que foi que Jesus Cristo disse para eles? Para eles três, lá no jardim do Getsemane. Ele disse assim: vigiai e orai para que não entreis em tentação. E eles vigiaram e oraram? Por 3 ocasiões eles dormiram. Eles deveriam participar de uma reunião de oração. Eles deveriam fazer uma vigília de oração. Em vez de orar, o que foi que eles fizeram? Foram dormir. E aí eles negaram a Cristo, porque negaram a palavra de Cristo, porque não ouviu a palavra de Cristo e também não orou. Mas por que é que ele não ouviu a palavra de Cristo? E por que é que ele não orou? Por quê? Autoconfiança, irmãos. Pedro achava que estava no controle de tudo. Ele se gabava demais, ele tinha uma autoconfiança muito grande. Mas como eu já disse, irmãos, aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia. E que a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito a queda. E foi esse o problema de Pedro. Pedro, ele se achava no controle das coisas. Ele era uma pessoa autoconfiante. O texto conclui, irmãos, com uma informação. Veja só o versículo 72. Foi o que aconteceu depois da negação de Pedro. E logo cantou o galo ou seja, tão logo Pedro negou pela 3ª vez a Cristo, o galo cantou a 2ª vez. Ou seja, tudo isso foi previsto pelo Senhor Jesus Cristo. E tudo isso aconteceu da maneira como o Senhor Jesus Cristo profetizou. Jesus Cristo sabia exatamente aquilo que iria acontecer. E eu queria pedir agora que você deixasse marcado esse texto. De Marcos 14, 72. E fosse para Lucas capítulo 22. Porque lá, em Lucas capítulo 22, tem uma informação muito importante, que Marcos omite em seu texto. Então passe algumas páginas, por favor. Vá para Lucas
capítulo 22, versículo de número 60. 60 e 61. Os irmãos encontraram? Veja só. Mas Pedro insistia o quê? Homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo a segunda vez. Agora veja que informação impressionante. Então, voltando-se o Senhor, o julgamento terminou. Ele estava saindo agora da casa do sumo sacerdote. Voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Olha que coisa fantástica aqui, irmãos. Diz aqui o texto da palavra de Deus, que tão logo Pedro, ele negou a Cristo pela 3ª vez, o galo cantou. E naquele exato momento o Senhor Jesus Cristo voltou os olhos para Pedro. E foi naquele momento que Pedro se lembrou da palavra de Jesus Cristo: hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Provavelmente nesse momento, como eu já disse para os irmãos, o julgamento de Jesus Cristo já tinha acabado. Nesse momento, irmãos, o rosto do Senhor Jesus Cristo já devia estar inchado. Os olhos do Senhor Jesus Cristo já deveriam estar roxos, de tanto levar socos e tapas. Nesse momento, a roupa do Senhor Jesus Cristo já deveria estar cheia de sangue, molhada de sangue, por causa da agonia do jardim do Getsemane. Nesse momento, a cabeça do Senhor Jesus Cristo já devia estar repleta de cuspes, porque o texto diz da palavra de Deus que cuspiram nele. Foi com esse olhar que Pedro, ele teve a visão de Jesus Cristo. Jesus Cristo olhou fixamente para ele. Deixa eu lhe dizer uma coisa. É esse também o mesmo olhar que Cristo lhe olha quando você o nega através das suas obras. Como é que você é um cristão no seu trabalho? As pessoas sabem que você é cristão? Ou o seu comportamento no trabalho testemunha o inverso disso? Na sua casa você se comporta como um cristão? Ou você é cristão apenas aqui na igreja? É esse o olhar que Jesus Cristo nos olha, irmãos. Porque embora eu não possa enxergar tudo que os irmãos fazem, a Bíblia diz que os olhos de Deus estão em todos os lugares. E Ele conhece até o mais íntimo do nosso pensamento. De tal maneira, meus irmãos, que nós deveríamos nos refletir nesse momento. Refletirmos a respeito das nossas vidas, como nós estamos vivendo. Porque os nossos olhos, a nossa vida está diante dos olhos de Cristo. A nossa vida está desnuda diante de Cristo, continuamente. E Pedro negou ao Senhor Jesus Cristo 3 vezes. E agora, o que é que Pedro fará? Judas, quando ele traiu Jesus, o que foi que Judas fez, irmãos? Judas, ele, diz o texto da palavra de Deus, ele simplesmente saiu da presença de Jesus e suicidou-se. Mas Pedro não é Judas. Pedro é um eleito de Deus, como nós cantamos no início deste culto. Judas, ele era do demônio, desde o princípio. Mas Pedro, ele é um eleito de Deus. Veja só o que Pedro vai fazer, versículo 72. Volte lá para Marcos 14, 72. Veja só. E logo cantou o galo pela 2ª vez. E então, o que foi que aconteceu, irmãos? Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes.
e caindo em si, desatou a chorar. Irmãos, diz aqui o texto que Pedro, ele ficou profundamente arrependido dessa situação toda. Enquanto Judas, ele sentiu remorso, e ele saiu e se matou, diz aqui o texto da palavra de Deus que Pedro se arrependeu e ele chorou amargamente. E aqui começou a restauração de Pedro, porque quando ele chorou amargamente, ele começou a reconhecer que ele não era autossuficiente, que ele não poderia ter autoconfiança. Ele começou a não acreditar mais nele mesmo. Agora ele entendeu que de fato o Senhor Jesus Cristo havia dito lá no jardim do Getsemane. Ele agora entendeu que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E então ele foi restaurado. O texto, ele termina aqui, de Marcos. Mas é esse mesmo apóstolo Pedro, que daqui a pouco ele vai ser restaurado completamente. Eu queria pedir para que você abrisse sua Bíblia em João no capítulo 21. E eu termino por aqui. João, capítulo 21. Versículo 15. O Senhor Jesus Cristo fez um café da manhã especial. E aí no versículo de número 15, depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou: segue-me. Olha que coisa interessante. Isso aqui é um déjà vu. Sabe o que é um déjà vu? É lembranças. Que 3 vezes o Senhor Jesus Cristo pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Isso é para fazer um paralelo com aquelas 3 vezes, irmãos, que Jesus Cristo negou a ele ali. Que ele negou a Jesus, que Pedro negou a Jesus 3 vezes. 3 vezes. E agora, meus irmãos, nós estamos encontrando esse Pedro num momento de restauração. E aí Jesus Cristo diz: Pedro, apacenta as minhas ovelhas, Pedro. E aí em seguida ele diz assim: Pedro, vai chegar o dia em que você vai ser morto por minha causa. E aí eu me lembro muito do pastor Sung nesse momento. O Kelvin, eu acho que o Kelvin e o Danilo, no início do curso deles, a primeira palestra que eles receberam foi do pastor Sung. Vocês se lembram que o pastor Sung perguntou, quando vocês chegaram no seminário, o pastor Sung perguntou assim para vocês, como perguntou para mim:
que é que vocês vieram fazer aqui? E aí, uns diziam assim, eu vim para estudar teologia. Outros diziam, não, eu vim aprender a pregar melhor. Aí outros diziam, não, eu vim aqui para aprender a ser pastor, aconselhar, discipular. Aí o pastor Sung dizia, está tudo errado. Vocês vieram aqui para morrer. E é isso que aqui o texto está dizendo. Pedro, esse homem que havia negado a Jesus Cristo 3 vezes, ele agora vai se tornar o líder daquele colégio apostólico. E ele vai pastorear a igreja de Deus. Ele é o pregador dominante da primeira sessão do livro de Atos. É ele que está pregando o evangelho de Cristo. É ele que está levando pessoas a conhecerem o Salvador. E daqui a pouco ele vai ser morto, irmãos, por causa daquilo que é o evangelho de Cristo. Conta a tradição da igreja, que ele vai ser morto crucificado. Mas antes dele ser crucificado, diz a tradição da igreja, que ele faz um último pedido. Ele diz, eu não quero morrer desta maneira, porque eu não sou digno de morrer como morreu meu Salvador. Eu quero morrer crucificado de cabeça para baixo. Ele não é mais um desleal. Ele foi restaurado pela graça de Deus. Isso é um aviso para você que um dia já negou a Cristo. Quem sabe lá na faculdade, quem sabe no seu trabalho, quem sabe você tem negado no dia a dia. Se você é um eleito de Deus, hoje é o dia de você chorar, como Pedro chorou. Hoje é o dia de você colocar sua boca no pó. Hoje é o dia de você pedir perdão a Deus e ser usado para a honra e glória dele no seu reino. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por este texto da Tua palavra. Obrigado, ó Deus, porque nesse texto da Tua palavra nós fomos lembrados que somos falhos, somos fracos, mas o Senhor é poderoso para nos restaurar. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos santifique. Pedimos, ó Deus, que o Senhor, em nome de Jesus, possa nos usar para a honra e glória do Senhor, a despeito de nós. Pedimos, ó Deus, que o Senhor não nos trate segundo os nossos pecados, mas segundo a sua muita misericórdia e graça. E é assim que eu te peço, ó Deus, segundo a tua vontade, segundo a tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.